Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde você está. O meu nome é Matheus Henrique, e o intuito desse curso, dessas aulas, é apresentar para os alunos de engenharia civil alguns conceitos de isostática, a fim de ajudá-los com a teoria e também a prática, resolver pórticos, vigas, a fim de ajudá-los na disciplina de isostática que muitos fazem nas universidades, como também na vida real. Isostática é um conceito fundamental para todo estudante de engenharia. Principalmente engenharia civil, né, porque são estruturas estáticas, né, não estruturas em movimentos, como a mecânica, né, mas também podemos dimensionar estruturas que também estão em movimentos. Né. Sobre mim, eu sou formado na Universidade Estadual Paulista Unesp em Engenharia Civil, 2019 a 2025, porque em 2022 eu fui fazer um intercâmbio, então tenho uma dupla diplomação, também sou formado na escola, na École, né, em Saint-Étienne, não muito longe de Lyon, na França. Então, começando logo, não enrolando muito, pretendo apresentar vídeos curtos, a fim de ser breve, né? Acredito que todo mundo tem um tempo ocupado, né? Então, quanto mais breve e simples eu for, melhor. Então, uma estrutura ela pode ser dimensionada em um sistema em equilíbrio ou em movimento. Geralmente estruturas da engenharia civil, como prédios, a gente quer que não entre em movimento. Então são estruturas estáticas. Esse curso ele é voltado para o caso de construções e focado em elementos estruturais, como vigas, pórticos, planos e treliças. Você que é um estudante de engenharia civil já deve ter visto aquele elemento, uma barra, né, com os esforços, né, onde você tem que calcular as reações. Tudo desse vídeo é ensiná-lo alguns conceitos e é como calcular essas reações. Mais à frente vamos abordar esses assuntos. Então, é importante ter em mente, antes de iniciarmos, o conceito de força. A gente pode observar na tela, né, uma barra onde, se aplicarmos uma força na extremidade, na minha, né, aqui, a minha extremidade esquerda, nós vamos girar essa barra no sentido horário, e se aplicarmos uma força na extremidade direita, vamos girar essa barra no sentido anti-horário. Ou se aplicarmos no meio, essa barra, como tem um apoio ali no meio, essa barra não vai girar em nenhum sentido. Então é importante entendermos o conceito de força. Né? Podemos aplicar forças em barras, né? Assim como as estruturas, elas recebem forças pelo peso próprio. Mais à frente vamos abordar esses conceitos, mas a força, os esforços, é uma parte fundamental na isostática. Além dos esforços, temos que entender um pouco também sobre os apoios. Temos os apoios simples, os apoios fixos e os apoios engastados. Os apoios simples é que ele não permite o movimento em uma direção só. Como a gente pode ver, um apoio simples ele pode ser representado por essas quatro formas, onde ele não permite o movimento, por exemplo, só na vertical, mas ele vai permitir o movimento na horizontal e o movimento do momento. Esse é o apoio simples. O apoio fixo, ele não permite o movimento na horizontal nem na vertical. Por isso que nos cálculos mais à frente que fizermos, uma barra que tem um apoio fixo, você vai ter duas reações, uma reação na vertical e na horizontal, mas ele permite o movimento, o momento. E o apoio engastado, ele não permite nenhum dos movimentos, é engastado, tanto no momento, como vertical como horizontal. Então tem esses três tipos de apoios, muito frequente em exercícios de isostáticas, né? Vemos barras com esses três tipos de apoios, onde devemos calcular as reações, né? As reações horizontais, verticais e os momentos. E antes de abordarmos, né, esses cálculos, né, como são feitos esses cálculos, essas reações, devemos entender umas ideias dos elementos estruturais que vamos encontrar nas construções. Temos os pilares. Os pilares eles são elementos estruturais verticais.
Então, eles estão submetidos aqui a esforços. A esforço normal de compressão, você está comprimindo, assim como os esforços de momento fletor, né? Você está aplicando um momento fletor no seu pilar. Temos as vigas, que são elementos estruturais horizontais. Elas estão sujeitas aos esforços verticais da laje. A laje ela aplica esses esforços verticais na viga. E geralmente os pilares e as vigas eles são representados como barras, né? Barras assim, onde a gente tem os apoios. E ali o intuito é calcular as reações. E na viga, as reações que são aplicadas nelas vêm das lajes. As lajes estão apoiadas nas vigas, por isso que provocam esses esforços verticais nas vigas. E temos os pórticos. Os pórticos, eles são formados por vigas e pilares. Uma estrutura em pórtico, como podemos observar. E eles são como uma estrutura só, eles trabalham juntos, né? É importante entender isso, né? Como eles estão conectados, eles trabalham juntos. Temos as trelistas, né, que são estruturas compostas por 5 ou mais unidades triangulares, né, construídas com elementos retos. E eles estão interligados. A gente pode ver diferentes tipos de treliças. A treliça é uma estrutura interessantíssima, né, porque ela caminha os esforços até os apoios, né. Com certeza é uma das invenções brilhantes para aumentar o vão que uma determinada estrutura pode alcançar. Vê como os esforços eles são distribuídos até chegar no apoio. E temos as folhas, né, ou estruturas de superfície. Né? Um exemplo, claro, são as lajes, né? As placas. Né? Esses são tipos de elementos onde são bidimensionais, apresentam duas dimensões, grandes dimensões, e uma dimensão pequena. E temos os blocos. Né? Os blocos são tridimensionais, 3 dimensões, com a mesma ordem de grandeza. Eles são exemplos de estruturas formadas pelo elemento. Esse é o bloco, né? Então, qual que é a ideia, né? Quando você tem um prédio, quando você tem uma estrutura, né? Ela é formada por pilares, por vigas, por lajes, e cada elemento tem a sua função estrutural. A ideia é entender como calcular os esforços desses elementos. Então, aqui temos os diferentes tipos de elementos, né? Temos os elementos unidimensionais, como as vigas e os pilares. Temos os elementos bidimensionais, como as lajes, as placas. E temos os blocos, como elementos tridimensionais. Essa foi a primeira aula, o intuito de apresentar um conceito inicial. E mais à frente vamos aprender a calcular as reações, os esforços. Eu agradeço o PDF do professor André Valmir Salgo Ribeiro, onde meus slides são baseados nas suas aulas, na sua escrita. Né? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.